Querida almas e irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. É com muita alegria e muita gratidão que estaremos trabalhando esse tema tão importante, o diálogo, como sendo um instrumento para a saúde das relações familiares. E quando nós falamos em família, de quem que nós lembramos com muito carinho e com muita saudade? É Jesus, não é? Jesus realmente, como diz Ernesto Renan, um grande historiador francês, ele é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. E é uma realidade. João, no seu evangelho, no capítulo 5, versículo 58, ele coloca que antes que Abraão fosse, Jesus já era. E Abraão, ele é o patriarca, ou seja, é o primeiro que vem da família, justamente dos judeus, que veio realmente dar origem a todas as demais famílias. Então, o que nós podemos deduzir daí? Antes que nós chegássemos na categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa caminhada evolutiva. E no livro SOS Família, Joana de Anjos, essa benfeitora da humanidade, ela nos coloca que a família ela é uma conquista sociológica, antropológica, social e espiritual da humanidade. Então, não há retrocesso na relação do processo evolutivo das criaturas, o espírito não retrograda. Portanto, a família ela pode mudar de estrutura, mas sempre a família vai ser este laboratório. E falar de família é falar do que é o mais importante das nossas vidas, é falar do essencial, principalmente dentro da visão que a doutrina espírita nos favorece. Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como nós conhecemos, a matemática, a biologia, mas é uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito, este ser pensante do universo. Sócrates já nos afirma que nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. E essa estação, que todos nós momentaneamente estamos, porque ninguém mora permanentemente no aeroporto, na rodoviária, ela tem um espaço especial e muito significativo para todos nós, que é justamente a família. Então, a família ela é, portanto, esse laboratório divino, onde nós vamos encontrar as almas, os espíritos imortais, no momento oportuno, através do processo da reencarnação, para que possamos estar sedimentando os valores do espírito imortal. E em O Livro dos Espíritos, numa das respostas da questão 774 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos colocam que os laços sociais são necessários ao progresso. Os laços de famílias mais apertados ainda, como nós acabamos de ver a música, e torna, inclusive, de tamanha importância porque a família ela é realmente esse laboratório que constitui uma lei da natureza. E Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como os irmãos. E a família é este laboratório. Também na questão 775, Allan Kardec tem o cuidado de perguntar aos bons espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. De forma muito objetiva, os benfeitores da humanidade nos respondem: uma recrudescência do egoísmo. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, Allan Kardec revela, através da mensagem que os Espíritos nos trazem, que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes
espíritos simpáticos ligados por relações anteriores. Como também pode acontecer, esses espíritos sejam completamente estranhos um dos outros, separados muitas vezes por antipatias igualmente anteriores. Porque se assim não fosse, esse momento em que nós estamos vivendo, a humanidade como um todo, e já nos coloca o grande poeta baiano Castro Alves, que a humanidade é a somatória de todos nós, então essa grande família, ela vem justamente através das diferenças nos oportunizar o nosso crescimento espiritual. Portanto, ninguém pertence a ninguém. Nós somos seres únicos, são vários mundos gravitando em torno de um processo comum, que é o amor, e principalmente orquestrado por este peregrino do amor, que é Jesus. No livro Renúncia, a personagem Alcione coloca: por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus e Deus está no leme. Gibran, Khalil Gibran, no livro O Profeta, ele vem justamente nos falar desta relação em que ninguém é de ninguém na relação com o outro, mas nós temos um papel de grande relevância na relação com o outro, porque na convivência, nesse espaço de convivência, nós acabamos por observar e absorver também algo do outro e o outro também de nós. Há um teórico da psicologia social infantil, que é Vallon, em francês, ele coloca que toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Então, é justamente nessa troca que nós vamos crescendo. E Gibran nos coloca de uma forma muito próxima, principalmente na relação pais e filhos. Ele diz: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de você ou de vós, mas não de vós, e embora viva convosco, mas não vos pertence. A mãe empresta o invólucro, mas não lhe dá a vida, porque a vida, ele é filho da ânsia da vida por si mesmo. Então, nós somos espíritos imortais, temporariamente ocupando esses espaços interrelacionais e momentaneamente também ocupando essa casa maravilhosa, psicotrônica que nós moramos, que é o corpo. Mas temporário, porque nós somos esse viajor do tempo. E o lar, no livro Missionários da Luz, o benfeitor nos coloca, não é somente moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Também no livro Leis de Amor, no capítulo 2, o Espírito Joana de Anjos nos coloca, aliás, é Emmanuel quem nos coloca, que todo laço, é uma pergunta que é feita a Emmanuel, se todo laço de parentesco possui razão de ser. E aí ele responde: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. E ele tem o cuidado de dizer que nem um aperto de mão é por acaso. Então, a doutrina espírita que veio para a humanidade, a semelhança do microscópio ou do telescópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo, vem justamente mostrar para nós que o acaso e nem milagres existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação da nossa parte para ferir a intimidade dos fatos. Também no livro Constelação Familiar, o Espírito Joana de Anjos nos coloca que a vida não improvisa, sendo todo um trabalho de organização superior. Há um outro livro também, chamado Dias Felizes, é do Espírito Honório, é da editora Espiritizar, que tem também na livraria da FEB, uma página que se intitula Contratos Espirituais. E o benfeitor espiritual, ele nos coloca que todos nós, antes de reencarnarmos, passamos pela tutela amorosa de espíritos superiores que já alcançaram a excelsitude do amor e que se encontram tutelando a nossa caminhada em nome de Deus e do Cristo. E muitas vezes nos auxiliando na nossa programação reencarnatória.
desde a escolha daqueles que estariam nos acolhendo amorosamente como pais, desde o caldo sociocultural em que nós estaríamos sendo mergulhados, e, ao mesmo tempo, programando aqueles de nós que temos compromisso na área da família, no trabalho voluntário, na casa espírita, onde nós estivermos, recebemos também uma equipe multidisciplinar para estar nos auxiliando no nosso processo do desenvolvimento do nosso programa reencarnatório, que está na horizontal da vida. E, ao mesmo tempo, desenvolver o nosso propósito, que é a virtude que a cada encarnação nós somos convidados a desenvolver. Se nessa encarnação eu fui convidado a desenvolver a humildade, nos meus diversos papéis, como pai, como profissional, como esposo, como filho, eu vou ser testado para desenvolver a humildade. Portanto, aqueles que gravitam em torno da nossa vida desempenham um papel à semelhança do universitário, quando sai, antes de concluir o curso universitário, ele passa por um campo de estágio. Então, é importante e é fundamental o diálogo nos ajudando, enquanto estagiários, nesse aprendizado das nossas inter-relações para o nosso aprimoramento espiritual. O Espírito Camilo, no livro Desafios da Família, ele nos coloca que numa só existência, o indivíduo molda personalidades de filho ou filha, esposo ou esposa, pai ou mãe, irmão ou irmã, avô ou avó, e outros laços secundários. Ele diz, cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a apontar-se, a agir e a reagir, a sofrer, a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas segundo os povos, etnia e raças variados, através, principalmente, dessa troca, da comunicação, do diálogo. E aí nós nos questionamos, o que é uma família, uma relação familiar saudável? É uma relação ausente de desafios? Nós sabemos que não. Da mesma forma, se nós perguntarmos o que é um dia feliz? É um dia sem situações desafiadoras? Também vamos dizer que não. Mas é aquele dia em que eu percebo que eu agi com um processo de autoconfiança. Muitas vezes, diante de situações de conflito, eu agi com confiança e buscando me auto-administrar num diálogo interno para estar agindo de forma exitosa. Há outras situações em que, diante dos conflitos, nós, por essa ausência desse diálogo interno, de autoconfiança, de autoaceitação, de autorrespeito, de autovalorização, nós ficamos conflitados. Aí é patológico. Então, é importante que nós busquemos desenvolver primeiro o nosso diálogo interno. E o diálogo interno, ele se processa através de crenças e valores. O que são crenças? São essas falas internas que nós temos conosco. Nós temos crenças essenciais e crenças limitadoras. Ah, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. Me parece que Deus errou comigo, me criando uma pessoa incapaz. O que nós vamos perceber que, diante da visão que a doutrina espírita nos oferece, pelo contrário, porque ela veio reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, e é o Cristo quem nos coloca que tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, se tiverdes fé, nos mostrando, portanto, que não há privilégio diante da divindade. E diante dessa equanimidade do amor de Deus, ele nos criou todos capazes. Então, muitas vezes, nós trazemos conosco esse diálogo limitador, oriundo, como diz o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, das nossas crenças limitadoras da nossa primeira e da nossa segunda infância. A primeira infância vai até os 7 anos, por aí, e a segunda infância é quando a criança já entra na escola, onde ela começa a ter uma inter-relação mais ampliada daquela relação nuclear que era a família. E essa
primeira e segunda infância, desse relacionamento do diálogo verbal e não verbal que a criança absorve, ela vai estar desenvolvendo as bases da nossa personalidade. Então, muito dessas bases vão estar refletindo na nossa fase adulta. Por isso que, muitas vezes, nós, enquanto adultos, cronologicamente falando, emocionalmente, nós, às vezes, agimos como se fossem crianças num processo de maturidade psicológica ou espiritual. Então, é muito importante que nós busquemos transformar, identificar este diálogo limitador e desenvolver este diálogo proativo, amoroso. Eu posso, eu sou capaz, eu sou filho de Deus, herdeiro do universo. Eu estou diante de um desafio, mas eu sou mais do que esse desafio. Então, o diálogo, a própria palavra, na sua etimologia da palavra, coloca justamente, origina-se do grego dia, através de, logos, linguagem, que é o significado. Então, através destas relações, muitas vezes com as figuras de autoridade, pai, mãe, professores, nós absorvemos essa estrutura de diálogo. Agora, é fundamental que nós tenhamos uma postura de autorresponsabilização. Não adianta eu ficar culpabilizando meu pai, a minha mãe, o prefeito, o governador, pela forma como eu estou. Porque eu sou o prefeito, o governador, o autor das minhas próprias escolhas. Nós estamos mergulhados dentro da lei de liberdade, da lei de responsabilidade e de todas as leis. Tanto é que na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem um carinho de perguntar aos bons espíritos: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Vejamos que nessa pergunta fica subentendido: tem privilégio diante de Deus? Existe lei de privilégio? Não existe. E às vezes nós ficamos num diálogo: por que que Deus foi fazer isso logo comigo? Quer dizer, pode fazer com todo mundo, menos comigo? Então não há um processo de privilégio. E também não é Deus que faz conosco, porque nós já somos perfeitos da parte de Deus. A semelhança de uma semente que já traz dentro dela todos os elementos necessários para despertar a árvore que a tipifica. Nós também trazemos dentro de nós, em estado latente, todas as qualidades necessárias para nos tornarmos pessoas felizes. Então, da parte de Deus, enquanto criatura, nós já somos perfeitos. Mas temos uma tarefa amorosa de estarmos desenvolvendo em nós a perfectibilidade, que é a busca do aperfeiçoamento. E na questão 115, os bons espíritos, então, nos respondem que todos nós somos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido desta complexidade que hoje nós trazemos, o homem e a mulher tecnológicos. E ignorantes do quê? Da verdade. E Allan Kardec também pergunta: onde está a verdade? A verdade está nas leis. Por isso que ele pergunta na questão 621, onde então se encontra escrito as leis de Deus? Na consciência. E Emmanuel coloca que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, quando nós buscamos nos sintonizar nesse processo de autorresponsabilização, nós vamos estar utilizando da liberdade para fazer escolhas conscienciais e fazendo uma reestruturação desse nosso mapa mental, trocando aqueles mapas: eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, que gera medo, insegurança, depressão, pânico e outros mais, por uma estrutura: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, desenvolvendo em mim um sentimento de pertencimento, de proteção, como Jesus nos coloca no seu diálogo amoroso, nos ensinando como conversar conosco. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir-se com tamanha beleza. Ouça os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. Do que Jesus está nos falando? Da providência e da previdência divina. A providência, e Emmanuel nos coloca que antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. E a previdência
é justamente as leis em que todos nós estamos inseridos. Como nós vimos, nada vai nos acontecer, desde que nós façamos a nossa parte, que não esteja no nosso programa. O programa está na horizontal, do ter, fazer e do estar. O propósito é a virtude que nós vamos desenvolvendo diante desses desafios. Então, através do diálogo, nós passamos a compartilhar o significado das coisas a partir da linguagem, comunicando o que queremos dizer. E Jesus nos ensinou a desenvolver um diálogo proativo, um diálogo positivo, tendo uma visão realista das pessoas, das coisas e das situações, mas permeado, acima de tudo, de profundo otimismo. Joana de Ângeles, ela tem o cuidado de dizer que Jesus, quando se comunicava, falava a nós, ele não falava a persona. Lacordaire só serve para essa encarnação. O diálogo de Jesus, ele falava ao espírito imortal. Por isso que Emmanuel coloca que são palavras de vida eterna. E quando nós absorvemos este diálogo amoroso, este diálogo que promove, este diálogo que estimula, este diálogo que vai estar vendo o outro de igual para igual, ele é realmente um trabalho do bem, e o bem não tem vencimento. Quantos de nós trazemos conosco pessoas que nós temos saudade, pessoas que nós trazemos carinho, temos gratidão? Por quê? Foram aquelas pessoas que muitas vezes, mesmo não nos dando coisas, se deram num diálogo estimulador, nos levando a nos sentir gente. Então, o diálogo é fundamental para uma comunicação, principalmente em família, tanto na relação conjugal, quanto também na relação pais e filhos. E a gente vai perceber, nós vamos perceber, dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece, a psicologia espírita, que nós temos uma linguagem, uma estrutura mental de comunicação superficial, que está justamente na linguagem, na fala verbal. Mas temos também uma metamensagem dentro também da visão da neurolinguística, que é o não verbal, aquela que nós falamos através do olhar, do gesto. E aí vamos observar que muito dessas nossas estruturas não verbais gravam profundamente. Tivemos a oportunidade de, depois de uma palestra, uma senhora chegar e dizer, olha, nós estávamos falando a família, Jesus, modelo e guia da família, ela foi e disse, eu tenho um padrão comigo que eu não tenho o direito de ser feliz. Eu perguntei, mas como assim? Todos nós temos o direito. Qual que é a percepção que você tem de direito de ser feliz? Ah, eu não mereço. Então, qual que é a sua percepção de merecer? E aí, vamos observar que muito de nós temos a leitura de merecer como se fosse uma coisa dada. E merecer não é uma coisa dada. Tudo no universo trabalha. Jesus coloca, o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com ele. A planta, quando lança a raiz, se ela não trabalhar para buscar água, ela não sobrevive. A abelha, quando pousa de flor em flor para tirar o néctar, ela vai, depois pousando na outra flor, ela leva a fecundação. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando, nós também nos tornamos colaboradores da divindade. E quando, conversando então com essa senhora, eu fui e perguntei, mas por que você acha que você não tem o direito? Pô, bem, direito é algo que a gente conquista no trabalho, mas por que você tem essa crença? Ela foi e disse, porque eu sou uma assassina. Como assim você foi uma assassina? Você matou, tirou a vida de alguém? Não, quase, mas eu me sinto como uma assassina. E eu fui e lhe perguntei, mas como assim? Ah, eu sempre ouvi a minha mãe dizer, aliás, eu nunca falei isso para ninguém, ela dizendo. Minha mãe dizia que o parto da minha irmã foi uma beleza. Ela mal sentiu dor, ela já veio logo, foi para o hospital, minha irmã logo nasceu. Mas ela passou quase 3 dias. E quando eu fui nascer, ela já estava, inclusive, minha mãe quase morreu, e eu já estava roxa. Mas de onde você tirou que você é uma assassina? Olha, eu quase matei minha mãe.
Falei, mas sua mãe falou isso, que ela quase te matou, você quase a matou? Não, não, ela disse que o parto foi muito difícil. Então, nós vamos observar que quando Joana de Ângeles nos coloca que a criança, na primeira e na segunda infância, ela absorve as bases da sua personalidade e também essa estrutura verbal e não verbal que vai interferir na nossa vida enquanto adulto, nós vamos perceber que para aquela criança, ela fez uma dedução de que quase matou a mãe, e ouvindo sempre daquela forma, mesmo enquanto adulta, e aí vamos observar a importância que tem de nós estarmos atentos ao que disse Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar é eu observar o que eu trago comigo de estrutura verbal, da minha comunicação interna, que me ajuda. Essa eu vou incentivar. As crenças limitadoras que eu as tenho, eu vou buscar acolhê-las e vou mudar através de outras estruturas. Joana de Ângeles, no livro Saúde, Momentos de Saúde, ela coloca: nenhum de nós estamos desprovidos de hábitos mentais e comportamentais. Nós temos hábitos saudáveis, nós temos hábitos nocivos. Agora, como que eu posso substituir um hábito menos bom por um hábito positivo, proativo? Quando eu observo aqueles hábitos que não são saudáveis e vou me esforçar agora para desenvolver uma nova estrutura. Então, quando colocamos para ela, dizendo, veja, a felicidade não é algo que você vai ganhar. A felicidade, ela consiste justamente dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece, no esforço em que empreendemos em desenvolver as virtudes que nós já as trazemos dentro de nós, em estado de latência, enquanto espíritos imortais, com base em sintonia com as leis divinas que estão na nossa própria consciência. E é justamente quando nós vamos encontrar na questão 115 do Livro dos Espíritos, a cada um foi dado uma missão. É a missão do nosso autocrescimento, da nossa evolução, porque ninguém reencarnou para mudar o outro. E à medida que nós vamos evoluindo, conforme diz Confúcio, esse grande pensador chinês, porque o mundo vive num sincronismo, nessa energia, numa sinergia. Ele diz assim: ninguém toca numa flor sem comunicar-se com as estrelas. Então, à medida que eu me autocuido, eu já estou mudando meu campo mental, meu campo vibracional, que vai interferir também, convidando aqueles que gravitam em torno da minha vida ou da minha psicosfera mental ou de relações, também despertando, porque isso vem da intimidade de todos nós, esse despertar para o autoacolhimento, o autoamor, fruto desse diálogo interno. Então, quando nós levamos isso para a família, principalmente num processo de autorresponsabilização, na nossa mensagem verbal, ela está justamente centrada nos conteúdos das palavras que nós falamos. Então, vejamos a importância de nós estarmos escolhendo as palavras para estarmos dizendo à esposa, aos filhos e assim por diante. Imagina eu chegar para minha esposa e dizer assim, num momento muitas vezes de mágoa, de ira: onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com você? Depois que passa a raiva, eu vou dizer: olha, não é bem isso não, vamos pensar um pouco diferente, olha, mas ela já gravou. Então, determinadas palavras gravam profundamente. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: palavras são luvas que vestem o pensamento. Então, além de eu cuidar das palavras que eu tenho comigo mesmo, num processo de um diálogo que muitas vezes limitador, não proativo, para um diálogo amoroso. Porque Jesus nos coloca: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Como que eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? Certa feita, eu fui a um escritório de uma amiga, que era contadora, e ela deixou cair os papéis com um grampeador. Na hora que caiu o papel, tudo, ela já desceu. E eu cheguei naquela hora, dizendo: eu sou uma burra mesmo, eu sou uma desastrada, olha o que eu fui fazer, sozinha. E quando ela catou os papéis, que ela levantou e ela me viu, ela perguntou: ah, você está aí? Eu disse: estou, sua burra, sua desastrada.
Ela foi e disse, mas por que você está me maltratando desse jeito? Eu disse, não, não estou lhe maltratando. Eu estou repetindo o que você acabou de falar para você. Ela foi e disse, é verdade. Olha o que é interessante que ela disse. Eu sou viciada em me maltratar quando eu erro. Então, o que é o vício, se não uma coisa repetitiva? Então, eu vou agora identificar onde eu tenho os meus vícios de linguagem, me tratando de forma limitadora. E à medida que eu vou crescendo, eu também mudo na relação também do tratar o outro, porque ninguém pode dar do que não tem. Como é que eu posso ensinar matemática ao meu filho se eu não sei? E muitos de nós trouxemos para a nossa estrutura familiar certos padrões que nós não queríamos e não nos damos conta que estamos fazendo igual. Daí a importância do vigiar e orar. O vigiar é se auto-perceber, não é se policiar, é se auto-acolher e buscar analisar, olha, isso está me ajudando? Não. Então, o que eu posso fazer? E muitas vezes é na relação com o outro que a gente tem esse feedback de como melhorar, principalmente na família, o nosso diálogo verbal e não verbal. Quando meus filhos eram pequenos, crianças, meu filho mais velho tinha que ir por volta de uns 6 aninhos, 7 anos, ele foi e disse, pai, eu não gosto do jeito que o senhor me acorda. Eu disse, como assim? Ah, o senhor acorda com muita brutalidade. Eu falei, ah, é? Eu falei, e como que você gosta? Eu gosto igual minha mãe. Eu falei, como é que sua mãe faz? Aí ele falou, minha mãe senta na beira da cama, ela passa a mão na minha cabeça, ela abre a janela, abre a cortina devagarzinho. O senhor já chega logo puxando a cortina de uma vez e já chega puxando a coberta da gente para acordar. Ah, olha, foi assim que eu aprendi. Eu falei, mas eu sou diferente, por que o senhor tem me criado do seu jeito? Então, muitas vezes a gente não se dá conta. E é por isso que Allan Kardec, em A Gênese, ele coloca que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. Então, vejam como é importante nós estarmos buscando identificar as nossas falas. Então, também tem aquela fala não verbal, que é a metamensagem. Há uma passagem do Evangelho que o jovem foi convidado a participar com Jesus na difusão do Evangelho, e ele diz assim, Senhor, então deixa eu enterrar meu pai. Jesus, naquele momento, fala respondendo o que estava por trás da metamensagem dele. Ele disse algo, mas a sua intenção era outra. Quando Jesus diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porque, no fundo, o que ele queria, ele estava realmente com interesse de ir ao pai, porque ele queria a herança do pai, segundo a tradição judaica. Quem não assistisse o moribundo na sua doença e até a sua desencarnação, não fazia jus à herança. Então, Jesus, ele, em todas as situações, ele nos ensina a perceber essa metamensagem, que está ligada ao tom de voz, está ligada aos nossos gestos e expressões, às nossas expressões faciais, a forma como nós interpretamos as mensagens. Eu me recordo que tinha uma propaganda na televisão que diz assim, não basta ser pai, é importante participar. Então, o participar aí é uma linguagem não verbal. E, às vezes, a criança está ali jogando bola e diz, pai, você ouviu, pai? Você ouviu o gol que eu fiz? Há uma abordagem da psicologia que chama transacional. Então, ela diz que nós temos conosco uma criança interna. Nós temos um adolescente interno e nosso adulto, que nós copiamos também dos adultos com quem nós convivemos. Então, se o pai estava ali assistindo o futebol, e o garoto perguntou, pai, você ouviu o gol que eu fiz? Ele queria saber se o pai estava ali. Ele viu o gol, ele queria saber se o pai viu o gol, ou ele queria, naquele momento, sentir acolhido, sentir ali validado. Se o pai diz assim, eu vi, mas eu vi os 2 gols que você perdeu. Não teve comunicação amorosa. Agora é diferente. Vi, meu filho, olha, você foi um craque. Agora, aqueles outros 2 gols que você ali deixou passar, se você tivesse feito aquele gingado que você fez, olha, era 3. Na próxima, veja o que você faz. Então, dependendo da palavra que nós utilizamos, do verbal e não verbal, nós estimulamos ou nós limitamos. Agora, é importante que nós hoje, enquanto adulto, nós busquemos estar tendo uma visão de que nós somos os arquitetos da nossa felicidade ou da nossa desdita.
Porque eu posso, muitas vezes, estar mantendo uma linguagem do coitadismo ou do vitimismo, culpando o pai, culpando a mãe. É importante que nós busquemos nunca responsabilizar o outro pela forma como nós sentimos, pela forma que nós pensamos, porque o outro ele não desperta nada em nós, ele não cria nada em nós, ele desperta o que há dentro da gente. Eu vou falar uma palavra aqui que eu quero que ninguém pense no que eu vou falar. Eu não quero que ninguém pense num caju. Ó, todos estamos pensando num caju. Então, quando a gente vê um filme, quando ouve uma música, é uma fotografia, isso acorda o nosso mapa interno. Então, para que eu possa ter um diálogo proativo, é importante que eu busque analisar dois tipos de diálogo que nós temos. Às vezes, muitas vezes, o passivo, ou muitas vezes um diálogo reativo. Aquela pessoa que ela age muitas vezes dando patada, como comumente a gente vê, ou a gente ouve. No fundo, é uma insegurança. Então, para que eu possa mudar, é importante que eu trabalhe nesse meu diálogo reativo, que normalmente é um tipo de comunicação centrada no individualismo, a pessoa não se vê na relação com o outro, ela fica muitas vezes patente ali a percepção que, como se ela fosse ela a única, e não se vê como um ser relacional. Então, muitas vezes, no momento em que eu estou numa linguagem reativa, eu entro numa postura individualista, onde muitas vezes eu estou numa relação querendo convencer e não conviver, porque eu não tenho muitas vezes essa percepção. Aí o que acontece? Muitas vezes eu tenho dificuldade de ter as pessoas perto de mim, aquela pessoa que ninguém quer ficar perto, porque ela muitas vezes ela tem um movimento de prepotência, de arrogância, quer se colocar muitas vezes superior ao outro, e não se dá conta que a minha prepotência ela está escondendo a minha impotência. Agora, quando nós vamos dentro da leitura da psicologia espírita, todos nós somos diferentes. Não há ninguém igual a ninguém. Nós somos seres únicos. E Deus é amante da diversidade. Ninguém sabe quem foi que plantou o algodão da roupa que nós estamos usando. Agora, o que seria de nós se não tivesse esse agricultor anônimo? E o que seria também se não tivesse quem comprasse essa roupa? Isso está dentro da lei de solidariedade, da lei de fraternidade. Então, é muito importante nós sairmos dessa comunicação caracterizada por um sentimento, muitas vezes, de insegurança, de impotência, que às vezes é o outro lado, que é onde nós nos colocamos numa comunicação passiva, a gente não fala nada na relação com o outro, e às vezes ficamos, muitas vezes, por dentro, remoendo. E quando a gente fica remoendo, nós ficamos num diálogo, muitas vezes, interno, depressivo, puxando a gente para baixo. Então, é muito importante que nós busquemos um diálogo como Cristo nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Vejamos que quando Jesus, um exemplo bem prático da mulher carente afetivamente, ou a mulher adúltera, olha a cena, aquela mulher arrastada pelo cabelo, por quem? Pelo esposo, e atirada aos pés do Cristo, e quem estava ali na praça? Além da multidão, os doutores da lei, aqueles que estavam justamente criando, ou como sempre criaram para Jesus, uma cilada. Mas como um ser amor que agia e age com toda a integridade, ele não vai cair em arapuca, não vai cair em armadilha, porque ele é a verdade em exemplo, em vida. Então, não tem por que temer. E aí, diante daquela mulher, olha o diálogo. Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E Jesus nos ensina a ver texto e contexto. Porque pelo texto é um ângulo, o contexto amplia. Por quê? Quando nós ficamos em cima do texto, é o que disse Jesus, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, ver o espírito dos relacionamentos, o espírito do diálogo. E o que Jesus fez? Compreendedor e sabedor da verdade, ele sabia que ali estava a mulher carente afetivamente, que dentro dos conceitos sociais estava adulterando. Mas ela estava adulterando sozinha? Cadê o adúltero? Então, era uma lei machista, e a lei não é para todos,
mas ele não se ateve a essas questões menores. Porque quando nós atendemos num diálogo proativo, amoroso, a questão central daquilo que nos é apresentado, por um processo de reverberação, tudo se resolve, principalmente se for um diálogo amoroso. É por isso que Jesus, Pedro, nos coloca: o amor cobre a multidão de pecados. Quando nós agimos amorosamente, nessa visão proativa, vendo o outro de igual para igual como filho de Deus, como Jesus nos ensinou diante daquela situação, em vários encontros terapêuticos, ele perpassando o olhar por aquela multidão, já sabendo que ele estava diante de criaturas falíveis, que traziam um mundo de conflitos internos, ele não saiu acusando ninguém. Então ele teve, além do diálogo amoroso que ele colocou, aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aqueles que estiver sem nenhuma ignorância, que o pecado é a ignorância. Aquele que estiver sem nenhum equívoco, sem nenhum conflito, atire a primeira pedra. Então essa pergunta é uma pergunta de um diálogo proativo. Levou cada um a entrar na sua intimidade e fazer uma autoanálise. Então ele não acusou, ele também não foi ali permissivo, ele não foi conivente. Agora, além dele trabalhar através do diálogo, ele também trabalhou no não verbal, numa atitude emocional cognitiva. Quando o Evangelho nos coloca que ele, ao abaixar, começa a escrever na areia ou na terra, ali os predicados menos felizes de cada um: ladrão, falso, e foi colocando. E cada um olhando, conforme está no texto do Evangelho, foi saindo primeiro os mais velhos. Por quê? Depois os mais novos. Porque tinham muito mais a se questionar consigo mesmo. E por que ele escreveu na areia? Aí diz o Espírito André Luiz que o mal não merece comentário, merece reflexão. Porque o que é o mal? A ausência do bem, como diz Allan Kardec, como a treva é a ausência da luz, como o frio é a ausência do calor. Então, quando a gente tem esse diálogo de uma forma mais proativa, então a gente passa a entender texto e contexto. Então, naquele momento, Jesus nos ensina a perceber um diálogo amoroso de texto e contexto. E o contexto ele envolveu a todos. E depois, veja a atitude não verbal. Ele volta para a mulher e a acolhe de tal forma, ele pergunta: mulher, cadê aqueles que lhe condenavam? Naquele momento, ele estava perguntando para quem? Para ele, se ele sabia que todos haviam saído? Para ela, para que ela pudesse internalizar a profundidade da reflexão. E aí vamos entender a importância que tem nós estarmos também fazendo no diálogo não verbal o autoacolhimento. E o acolhimento ao outro, que é o alo-acolhimento. Porque numa relação familiar, numa relação a dois, não importa quem. Quando eu fico, não, foi você que errou, não, foi você que errou, fica uma situação conflitante e numa energia repulsiva. Agora, quando eu já tenho um entendimento de um diálogo amoroso, proativo, conforme Jesus nos ensinou, eu vou agora agir, não importa quem errou, importa o que é o melhor para nós, o que é o melhor para a nossa relação. Então, eu passo a ter uma visão proativa da relação. Então, eu saio de uma postura competitiva para uma postura cooperativa e ganha todos. E aí, naquele momento, Jesus, ao acolhê-la, ele diz: portanto, vá e não tornes a pecar, para que não lhe suceda o pior. Isso é o verbal. No não verbal, é como se ele estivesse dizendo: minha filha, é no outro que você vai te encontrar? É através dessa conduta que você vai te preencher? E quando ele coloca, ele diz: vá, eu também não te acuso. Ou seja, ele, o amor, a consciência, nunca nos acusa. Pelo contrário, a consciência, ela nos acolhe e nos leva a perceber quem nós somos. Na própria Gênese bíblica, está lá: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso?
Nós trazemos todos os atributos de Deus em nós, enquanto criatura. Por isso que disse Jesus, vós sois deuses, com D minúsculo. Mas além de Deus nos criar com todas as virtudes em estado latente, nos deu duas funções fundamentais: nos tornarmos co-criadores e colaboradores da divindade. Quantos de nós não temos nas nossas vidas pais, mães, avós, no momento de conflito, dizer, vai, filho, você pode, você é capaz, você consegue, eu estou junto, qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Só de dizer isso, nós fomos, nós realizamos, conquistamos, e muitas vezes não precisamos daquela outra ajuda, mas precisamos da ajuda do estímulo. E naquele momento Jesus deu esse estímulo para ela. Por muito tempo, na oração de Francisco de Assis, eu achava, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que é realmente uma oração de um diálogo amoroso conosco. Eu achava que era eu sair levando o perdão. E não é. Porque o ofensor real, ele não está fora, ele está dentro da gente. Porque eu posso ver no outro uma atitude que ele teve ofensiva, mas eu não me senti ofendido. Porque eu aprendi a separar a pessoa que eu amo da atitude que eu não amo. Então, num diálogo proativo, eu posso chegar ao meu filho e dizer, filho, o pai ama você. Agora, não ama essa sua atitude, de você chegar lá no seu coleguinha, pegar o estojo dele. Isso aí não é algo que vai lhe ajudar. Vamos, então, tomar uma outra atitude. Qual que seria o correto? Ah, eu quero devolver, mas eu não tenho jeito, então vamos juntos. Então, quando nós trabalhamos dentro desta visão, nós passamos a agregar valor. Então, é o tipo da comunicação centrada na individualidade das pessoas, primeiro em nós, sabendo que nós somos amor, mas eu tenho atitude de desamor. Porque se eu me vejo no que eu faço, ou no que eu tenho, ou no que eu estou, quando eu acerto, eu posso, às vezes, me acolher. Ou então, aqueles que temos um padrão de rigidez, ou do perfeccionismo, dizem assim, não fez mais do que obrigação. Porque se eu não me autovalorizo, ninguém foi criado para não ser valorizado. Eu vou ficar à mercê da validação do outro. Agora, quando eu me auto-percebo, eu vou estar realmente, mesmo sendo criticado, sabendo o que eu quero, porque eu tenho um diálogo amoroso comigo. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu vou estar me acolhendo naquela atitude que eu tive de desamor, sabendo que eu sou mais do que isso. Então, eu passo também a agir assim com aqueles que gravitam em torno das nossas relações. Então, na relação familiar, isso é fundamental. E aí vamos entender o quanto isso é importante para que nós desenvolvamos esse diálogo, tomando como referência o Cristo. Em nenhum momento ele acusou, em nenhum momento Jesus censurou. A todo momento, Jesus sempre estimulou amorosamente a cada um buscar se perceber enquanto sendo capaz. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma mensagem que se intitula Cada um de nós. E ele mostra Maria de Magdala, que era vendedora de ilusões, quando ela olha Jesus, ela era virgem. Virgem enquanto ela nunca havia sentido o amor real quando ela sentiu com Cristo. Embora tendo as relações com os homens que ela quisesse ter. Mas era uma relação sensual. Mas ninguém havia comunicado de tal forma com amor a sua alma, despertando o amor que ela é e que todos nós somos. A ponto de que ela abre mão de tudo e vai justamente estar seguindo o Cristo e vivenciá-lo junto aos leprosos. O momento em que o Cristo está diante de Saulo na estrada de Damasco, em nenhum momento ele ali acusou, ele pergunta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, o que você quer com isso? E naquele momento, Saulo, e como toda e qualquer ajuda, vem paulatinamente, incessantemente nas nossas vidas, e quem não leu, vale a pena ler o livro Paulo e Estevão, vai ver esse diálogo amoroso
principalmente o diálogo amoroso do Cristo, e de tantos outros que gravitaram na vida de Saulo e o ajudaram a chegar onde chegou, e também o seu diálogo interno, proativo, onde ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, mostrando que ainda havia uma predominância do diálogo limitador, permeado ainda do farisaísmo, inibindo o seu potencial criativo e o mantendo numa característica humana instintiva egóica. Mas ele foi mudando esse diálogo de tal forma que já na decrepitude, no final da sua existência, ele chega e diz: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Pedro, Jesus o ajudou a desenvolver um diálogo de autopercepção. Ele vivia numa insegurança, numa dubiedade, e tornou-se um estandarte do Evangelho. Há uma passagem de Jesus, em João, no capítulo 19, 28, 26 a 27, quando chegam para ele dizendo: a sua mãe e seu pai estão aí lhe aguardando. E aí ele pergunta: quem que é minha mãe? E quem são meus irmãos? Naquele momento, ele então coloca que será a sua família, a sua mãe, seus irmãos, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós nos tornamos irmãos do Cristo quando realmente nós nos tornamos um diálogo amoroso conosco e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o alto amor e o alto amor. Porque eu sei que eu sou filho de Deus, herdeiro do universo. Estou sob a sua proteção amorosa incessantemente. E tenho como mestre Jesus, como ele mesmo coloca: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o diálogo do Cristo conosco. Muita paz.